Regis Antônio Coimbra. Aurélio Schomer, domingo, Porto Alegre, 21 de fevereiro de 2021, 9 horas e 21, é isso? É isso. 24, é que eu Então, estou sem óculos aqui. bom, Por questões de estética, eu tirei os óculos. eu também. A velhice Há não assumida. controvérsias. A velhice não Assim, um assumida. pequeno parêntese, né? Você ganha Eu tenho 5 uma anos quando teoria não põe óculos, né? No mínimo. de óculos, eu brinco, de óculos eu fico mais simétrico. Eu tenho um olho, sei lá, um pouquinho mais alto, é normal, Ah, né? Mas aí a câmera, ela pega muito reflexo no óculos e aí é diferente de ao vivo. Então, ao vivo eu acho que eu fico melhor, ao vivo pessoalmente eu acho que eu fico melhor de óculos, mas na câmera eu acho que eu fico menos mal sem óculos. bom, Regis, os desafios postos ao conservadorismo no Brasil e no mundo, alhures, porque no mundo o Brasil faz parte do mundo, então o termo no mundo seria uma redundância. Alhures é correto, porque alhures é em outro lugar, em outros lugares. Bom, hoje dá para se falar uma conjuntura global, claramente uma conjuntura global. Em outros momentos também dá para falar. Porque as questões postas aqui nos Estados Unidos, na Europa, são semelhantes. Né? O Ocidente. Fora do Ocidente também, no Extremo Oriente. Hoje o Extremo Oriente ele tem questões muito parecidas com as do Ocidente e tem mentalidade também muito parecida. Né? Não, O Extremo Oriente. A Coreia do Sul não não. tem os mesmos dilemas que nós temos. Bem menos. A questão, essa é uma cultura muito mais homogênea, né? Eles são mais conservadores num certo sentido do conservadorismo, porque eles não levam. Os problemas que se colocam no nosso multiculturalismo, que é quase que de berço, não se colocam para eles ainda nesse grau. Não, não, Eu não, até. não. Isso não. Não. Isso não está Os presente. desafios deles atuais são Não. outros. Isso eles acham uma bobagem, com toda razão, eles acham uma bobagem. Né? Não entra na cabeça de um vietnamita, do sul-coreano, do japonês, principalmente não entra. Essas questões para o japonês, elas são não questões, evidentemente. Eu Até até porque o acho japonês. que entram, Aurélio, mas assim de uma maneira completamente diferente, ou muito diferente, pelo menos. Por exemplo, eles têm essa consciência de que o pessoal mais velho é mais preconceituoso. Tá? Não que eles também não sejam, mas Sim, assim, se perguntar, eles são racistas na Coreia do Sul? muito. Aí a coreana vai dizer, acontece, mas geralmente são pessoas mais velhas, senhoras assim de idade, né? Que não se controlam mais, ficam falando pelos cotovelos, resmungando, né? E faz aquele resmungo racista, vamos dizer assim, ou pelo menos etnicista, porque eles têm muita briga com os japoneses, né? Eles têm ódios fidagais, vamos dizer assim, né? Mas não se compara com a nossa divisão e fragmentação identitária dos últimos anos. Não, então tem problemas no Extremo Oriente? Tem problemas relacionados ao crescimento da própria classe média? Claro que tem problemas, mas parece mais com o Ocidente nos anos 50, talvez, do que eles não tiveram ainda o maio de 68 deles. Na verdade, ele tem um problema aí, que os chamados Ou mongó... tiveram, e eu fiquei sabendo, O né? problema dos mongólicos, né? Mongoloides, é que, por uma questão de conjuntura histórica e também por uma questão biológica, de uma certa diferença, é uma diferença acentuada, né? Porque os africanos e os europeus não têm uma diferença acentuada no porte físico. Esse é um porte físico semelhante a características biológicas. As características dos mongólicos são mais desviantes desse comum, desse normal. Então, eles têm esse motivo de fundo, mas um motivo muito mais cultural e histórico para não se misturar com africanos e europeus. Isso se dá por. Esse porte físico é genérico ou é específico? Não, sim, claro, todo mundo lembra de que tanto a mulher mongólica quanto o homem, eles são menores nas partes sexuais, evidentemente. Isso é tido, conhecido e medido, inclusive, né? Não tem problema nenhum quanto a isso, né? Na Europa, os menores pênis são associados à população espanhola, 12 centímetros. Ereto. Tá bom. Mas E, assim, deve eu já ser tive alguma várias coisa do. namoradas que disseram que não é verdade
a associação de que os pretos têm pênis maiores. Elas dizem, alguns têm, né? Sim, Mas eu alguns sei, têm pau a mas pau, né? na média, medida Sim, na por média, na pesquisa e média. tal, realmente tem uma Elas pequena sempre vantagem. dizem que só tiveram Sim, mas 3, 4 tanto parceiros, né? europeus Então quanto não tem uma africanos amostra muito grande. tem uma vantagem mais acentuada em relação aos mongólicos, né? A vantagem europeia e africana é acentuada em relação aos mongólicos. Isso tanto E na mulher quanto no homem. Bom, Mas eu acho que não é esse o problema. não, Isso não, aí, não, claro, não, ele faz claro que parte não. dos preconceitos culturais deles. Não, tá. Mas, Sim, mas assim, é histórico, dá para ver você pega, por exemplo, na fronteira entre a Índia e o Mianmar, por exemplo, ou com o Tibete, que são onde eles se encontram, né? Isso é muito acentuado. Isso é mas muito. aquilo que eu estava te dizendo, Aurélio, pensa no Ocidente na década de 1950. Não era um preconceito parecido, um temor, um tabu semelhante? Com relação O aos que eu estou dizendo africanos? é que esse tabu neles tem raízes históricas, são calcados em alguns estereótipos que têm alguma consistência observacional, vamos dizer assim, mas indicam mais em que momento dessa briga eles estão. É um pouco como a discussão da ideia de indivíduo e de democracia que tem no Ocidente, até de diversidade, de pluralidade de religião, ou até o direito de ser ateu, em comparação com o povo islâmico, né? Que não é um lugar específico, é bastante espalhado, mas aí eu brinco. Pessoal, a nossa briga entre nós é muito mais antiga, com separações, né? E separações muito diferentes. Além de ter a briga com os judeus, que eram realmente meio que perseguidos durante a Idade Média também, mas ali por 1500, eu não me lembro quanto que, a gente tem a reforma, o pessoal se matou muito dentro da cristandade, até ir se acostumando lentamente a Como conviver com a diferença. No Islã, primeiro, não tem uma posição centralizada e eles não passaram por essa separação entre Estado e o culto religioso. Essa mistura ainda há, e tem o problema da Sharia, né, que eles dizem, não, a gente está na França, mas nós queremos seguir a lei sagrada. isso também Aí, esse é um paralelo que eu acho que ajuda a entender também essa é. questão de eles não têm esse tempo de conviver tanto com esse grau de diversidade que o Ocidente convive, até pela questão do Não, até porque Mediterrâneo, são. há muito mais tempo. Não, isso é muito diferente pelo seguinte. Primeiro que a nossa base é imperial romana, cultura greco-romana, que é uma cultura mais absorvente, Multicultural, principalmente vamos a romana, não, a romana é intercultural. Ela é mais que multicultural, ela agrega efetivamente, como a cultura brasileira, que espelha muito tragam bem. seus deuses. Aí deu problema com os Não, judeus traga que. seus dedos e traga seus genes, né? Isso é interessante. Sim. Isso Portugal é muito assim, né? Brasil é isso. Vamos se misturar, tá tudo certo. O Extremo Oriente, ele sempre teve mais dificuldade com isso por uma questão também de ter o seguinte, primeiro que a cultura chinesa, que era a cultura predominante, que teve uma grande influência regional, é a cultura chinesa que vai, confucionismo, taoísmo, budismo e tal, tudo isso é basicamente chinês, né? Da grande China, né? E isso vai se espalhar por toda a região mongólica. Claro, os filipinos vão se converter ao cristianismo e vão ser cristãos, o que acontece com boa parte dos sul-coreanos também, dos vietnamitas, e até em parte pequena, menor, dos japoneses. Tá? Na China chegou a ter, inclusive, um pequeno governo lá de um cara que se dizia seguidor de Jesus Cristo, uma reencarnação de Cristo e coisa e tal. Bom, tirando isso, a questão histórica é a Europa partiu para o mundo no século XV, XVI, disposto a pregar o evangelho, também tem essa questão do cristianismo, tá? E o evangelho é extremamente absorvente, porque ele fala que você não deve tratar diferente os gentios do que os judeus, todos somos um mesmo povo, toda a humanidade é um povo só. A gente tem essa mensagem universalista. Não que eles conseguissem seguir muito bem, mas pelo menos não, tinha a a mensagem é sugestão. essa, a mensagem é A essa. mensagem, A o mensagem é ideal essa. E a mensagem realmente é o que o Ocidente leva, né? Para o mundo quando parte a conquista do mundo e conquista realmente o mundo. E tem deveres paternais nessa conquista do mundo. E entre esses deveres paternais estão a tolerância, aceitar a imigração, essa coisa toda. Né? colonialismo.
Eu não gosto que use essa palavra, eu sou avesso a essa palavra. Aí que tá, se tu não gosta da palavra, é porque tu foste colonizado pelo anticolonialismo. Não, de jeito nenhum, não. É que eu acho. Entendeu o que eu quis dizer? Não, é que a palavra ganhou uma conotação tão negativa contra a Europa. Sim, mas tu tá comprando a conotação preta-porter, né? Não, tudo bem, se você falar do rei Leopoldo no Congo, beleza, o rei Leopoldo realmente foi um fascínio, né? Tá? Não tenho dúvida disso. Tá? Agora, tirando isso, por exemplo, é a história de Gana. Gana era um baita do país, com a administração britânica. Aí os caras chegaram para os britânicos e disseram: nós temos o direito de nos autogovernar porque nós somos a melhor nação a melhor colônia, digamos assim, da África Ocidental. Beleza, tá? Se vocês acham isso mesmo, tá, beleza. O que acontece? A corrupção até hoje em Gana manda. E aí Gana não vai para frente por causa da corrupção. Ainda é, lógico, o país que mais atrai migrantes regionais, a melhor economia da África Ocidental é de Gana. Essa herança ficou. Mas não foi um bom negócio para eles deixar de lado a gestão dos ingleses, né? Pelo menos essa... Tu foi olhar agora o ano do filme A Vida de Brian, do Monty Python, né? E nesse filme, que é de 1979, eles têm, entre muitas tiradas, duas que são muito peculiares em relação ao nosso momento atual. Então, em 79, eles lançaram um filme que tinha 2 esquetes muito engraçados. Um deles é um palestino, um judeu, digamos, que resolve pichar, né? Romanos vão embora. Só que ele tenta fazer isso em latim, né? Aí chega o romano, né? E olha, não, mas está errado, né? Aí vai corrigindo a gramática dele do latim e ele diz, tá, agora pinta 100 vezes. Aí fica tudo pichado. Então, o romano ali tinha uma função civilizatória, apesar dos judeus serem uma civilização bastante desenvolvida na época. Esse não é o mais importante, esse é um dos mais engraçados, mas assim, tem um momento em que está reunido assim, uma espécie de agitadores, né? E aí eles começam a dizer, porque o que os romanos trouxeram de bom para nós? Aí um deles, os aquedutos, tá, mas tirando os aquedutos, o que mais eles trouxeram? Estradas. Tá, mas tirando o aquedutos e estradas, o que mais eles trouxeram? O vinho? Não, mas tirando o aqueduto, não sei o quê. E o outro começou a ficar irritado, né? E esse mesmo grupo, tá, além de lá pelas tantas eles começarem a dizer o que nós mais odiamos, mais até do que os romanos, é eles são tipo uma como é que é? OLP, né? Aí tem uma PL não sei o quê, e eles vão falando de esse também nós odiamos muito, e aí de repente um deles diz o próprio nome deles, diz, odiamos, não, peraí, esses não somos nós, né? E nesse mesmo momento, acho que eles estão no estádio, eles estão num coliseu, né? Para ver o pessoal ver o espetáculo romano. Aí eles assim, um deles todos eles são homens, né? Eles, eu agora queria ser chamado de Loreta. Loreta? Aí, tá, ok, tudo bem. Em 79 eles estão dizendo isso. Aí, tá, mas o que tu quer? Não, eu quero lutar pelo direito das mulheres. Ok, mas como assim? Vai querer agora ter filho? Sim, quero. Essa crítica ao absurdo, aos exageros do anticolonialismo, ou até o nascedouro aqui dessa dissociação entre sexo e gênero, que tem algum fundamento, né? Mas levado a um extremo se torna bastante ridículo. E o mais engraçado, ou tragicômico, é que a esquerda abraçou as versões mais ridículas. Eu sempre explico, olha, dá para entender isso, não é um plano. É o problema das assembleias. Na assembleia fica até o final, para a hora de votar, as pessoas mais malucas, mais chatas, né? E por isso que os movimentos acabam sendo geralmente, na esquerda, principalmente, muito, muito malucos. Na direita também são bastante malucos, mas na esquerda eles viraram o status quo. A esquerda ganhou a guerra cultural já. E não sabe o que fazer. Na direita, nós conservadores temos a companhia desagradável dos imobilistas, que são um problema seríssimo, a gente vai falar disso. E nós temos outra companhia desagradável, que são dos retrotópicos, né? Aqueles caras que idealizam o passado. No caso do tiozão de 50, 60 anos, o passado dele é quando ele era jovem. Não, mas esse é o passado. Que era na época da ditadura. Então tem muito aí lutando
pela intervenção militar já, por que ele achou que era tão bom? Na época ele tinha uma Brasília, Não, né? mas foi E bom. ele suou para comprar, né? Não, Não, é que ele era jovem naquela época. sim, foi Para ele bom. era maravilhoso. Eu explico no meu livro História do Brasil Vira-Lata que foi o momento, 1975, em que nós atingimos a melhor participação histórica no PIB mundial. O Brasil atingiu, e a melhor produtividade em termos comparativos ao resto do mundo. Então, ele tem razão em dizer que foi bom. Claro que não foi bom só por causa do regime militar. Foi bom por algum. A minha tese é mais genital, né? O cara, ele acha que aquela época foi a melhor época porque era a época que ele tinha 22 anos. Também. E tinha muito filme de sacanagem no cinema. Era horrível aquele filme de sacanagem, mas enfim, era o que tinha. A gente Não, mas achava ele bom. podia, hoje não pode mais. Hoje ele só tem o Pornhub. Hoje não precisa, hoje tem o YouTube. Não, tem Pornhub, né? O YouTube não. No YouTube, aliás, acho que não aparece esse. Não, no YouTube não pode nada. Se a gente falar muito aqui, já vai ser cancelado. Bom, o YouTube não pode mostrar um seio. Tem aquele problema, eu às vezes faço, tem vídeos aqui no canal com quadros antigos, né? Pinturas, né? E aí, Sim. não, esse aqui tem seio de fora, não pode. Não, esse aqui é pedofilia, eram uns querubins ali. Os querubins, né? O Da Vinci, a Capela Sistina. Aí, eu acho que no Gutenart. Eu coloquei. Colocou uns querubins logo no início, assim. Não, o querubim Mas não é a tem capa. problema. Não, a querubim não tem problema porque o querubim é o querubim, né? O querubim tá claro ali que ele tem aquelas asinhas que servem como. Ainda serve como desculpa. Ainda? Ainda é permitido. Então, tá, um dos desafios, vamos lá, eu sei que você tá louco para falar disso, vamos falar logo disso, depois a gente fala do que é realmente importante. Um dos desafios é essa maluquice, essa totalitarismo, essa encheção de saco, essa aporrinhação, vamos usar a palavra, do politicamente correto. Isso já chegou uma coisa absurda, já chegou ao extremo, e me parece, Regis, eu não estou tão preocupado assim, porque me parece uma clara manifestação de desespero de uma gente que é entediada com a vida, a gente entediada com a vida, com o mundo, com as coisas, sei lá, a gente que falta de assunto, se enjoou das séries do Netflix, alguma coisa assim, e quer achar assunto, quer achar a polêmica, e que não tem nada a ver, as coisas são de um tal absurdo, para qualquer pessoa mais ou menos sensata, seja de esquerda ou de direita. Eu conheço muita gente de esquerda, incluindo marxistas, que acha isso uma chatice insuportável. Sem contar, né, um desvio burguês. Marx diria, rapaz, esses burgueses, eles estão tão mimados, tão mal acostumados, tão cercados de luxos e coisas mais, que eles estão inventando essas bobagens. Eu tenho certeza que Marx não endossaria uma vírgula do que eles estão dizendo. E, no entanto, eles são muito simpáticos ao marxismo, né? Tipo, é o bando, faz parte da alcateia, né? Agora, que é uma loucura, gente. Pelo amor de Deus. E eles chegaram num ponto que eles começaram a se dividir todos contra todos, né? A gente falou isso no BBB, falou aqui do Wilson Gomes. Eles fracionaram a sociedade como tática, né? Da esquerda, e daqui a pouco ela começa a se voltar contra, né? É a hora que, aí na Inglaterra, as feministas começaram a se manifestar contra esse negócio de mulher trans em time de vôlei, né? Em Olimpíada e coisa e tal. Pronto. Cancelada pelo The Guardian. Cancelada por todos os meios lá. A imprensa virou a palmatória moral dessa gente. A imprensa é a fiscal moral dessa gente. O nome do New York Times e tal. Todo mundo, a Disney, que a gente falou aqui na semana passada, virou, não, agora nós somos a palmatória moral do mundo, é a Inquisição mesmo, é o Conselho da Inquisição, Conselho Inquisitorial, a imprensa virou um Conselho Inquisitorial, moralista. Eles não passam para o Estado, bom, eles até querem passar para o Estado, prender e arrebentar literalmente, né? Claro, o projeto é esse. Mas tem travado, tem trancado um pouco, né? Não, eles conseguem, no Brasil eles conseguiram, né? Você vê que eles conseguiram prender um deputado. Eu morro de rir quando eu vejo um preciosista dizendo, não, isso não é censura,
que a censura ela tem que ser estatal. Ele diz, então quer dizer que o Index Prohibitorum da igreja nunca foi censura. não era uma censura, porque não era estatal. Então é uma bobagem impressionante. Não, pessoal, rapaz, esse pessoal tem cocô de galinha na cabeça, vamos ser claro, tem cocô de galinha na cabeça. Eles não aguentam discutir 5 minutos. Mas eu vou dar o exemplo da Inglaterra para deixar claro como é que as coisas acontecem. Então foram as feministas lá, esse caso é conhecido, e foram reclamar de mulher trans. E eram feministas de esquerda, ligadas ao Partido Trabalhista, ligados àquele. Como é o nome do líder lá do Partido Trabalhista, lá, aquele. O doidinho que quer virar marxista de novo, né? Você sabe pronunciar. Eu me lembro, ele é um bem maluco. É um bem maluco, O cara é bem esquerda radical e tal, nas questões econômicas, nas questões de gestão. Eles dizem que é o suicídio do Labour Party. Não, o suicídio, duplo suicídio, né? Eu já vou explicar por que é duplo suicídio. A mulher fazia parte, né? A militante total, daquela de viver em sindicato. Aí foram reclamar. Foi cancelada. Onde é que ela tá? Na direita. Sim. Esses caras, eles assumem. Na Inglaterra, os imigrantes aqui, os paquistaneses, os islâmicos, têm que ter os mesmos direitos, eles têm que ter cota. Eles são discriminados, coitadinhos, eles têm que ter emprego. O que aconteceu na eleição? Boris Johnson ganhou onde nunca o Partido Conservador ganhava, lá nos glotões dos trabalhadores braçais, lá onde está a indústria, onde está o carvão da Inglaterra, onde os trabalhistas sempre ganharam a eleição. Os trabalhistas perderam a eleição lá. Por quê? Porque o trabalhador diz, o quê? Vocês estão defendendo que esses caras venham tomar nossos empregos? Que eles venham proibir a gente de beber em bar porque eles não bebem? É isso que vocês querem? Corbyn. Então, Jeremy Corbyn. Não dá para aguentar essa gente. Essa gente é tiro no pé. Michael ela já disse isso. João Pereira Coutinho disse que isso é desespero e eu concordo com ele. É desespero. Isso é desespero de uma gente entediada que não sabe e que não tem projeto. Porque essa gente não tem projeto. Quando eles vão discutir projeto, eles não têm. Black Lives Matter. Qual é o projeto? É o que eles fizeram lá no estado de Washington? Tomaram a cidade? Agora nós vamos administrar isso aqui. Uma zona. O projeto é tirar a polícia. Onde é que o titica de galinha que vocês botaram que vocês vão ganhar a eleição propondo tirar a polícia, abolir a polícia? Vocês não vão ganhar a eleição nunca em lugar nenhum. Por quê? Porque aí só os ricos vão ter polícia. Porque o rico vai poder pagar a polícia privada. Porque se não tiver polícia pública, vai ter polícia privada. Isso é elementar. O projeto é tomar o poder. Só que eles já tomaram o poder. Exatamente, o poder já é deles. Eles não conseguem entender que eles já são o status quo e eles continuam com a retórica. E o status quo totalitário e odioso. Eles continuam com a retórica divisória e incendiária. E aí, é como se eles tivessem que, não vamos fazer metas, mas quando chegar ao ponto, vamos dobrar a meta. É incoerente, mas claro, né? Eles não têm meta de nada. O problema aqui é que, como eles não têm uma clareza sobre o que eles querem fazer, eles sempre acham que tem que tomar mais o poder, mas o poder já é dele. Assim, o Estado institucionalizado, ele foi tomado por essa ideologia, por esses conceitos, ou por essa linguagem esquerdista, vamos dizer assim. As práticas, mesmo dentro dos partidos, não são tão de esquerda. Tu já chamou a atenção para o fato de que, enfim, no que eles se sentem, ainda sem se perceber concretamente como sendo o status quo, eles dizem, não, agora vamos nos acomodar aqui, vamos consolidar o nosso poder. Mas a onda que eles surfaram para fazer isso foi, vamos provocar aqui um discurso de ressentimento, ótimo. Esse discurso de ressentimento um pouco, não era totalmente previsível que ia dar certo, deu certo, e eles surfaram essa onda. Só que agora eles não sabem como sair dela, né? E, inclusive, um dos problemas do Trump e do Bolsonaro é que eles contra-atacaram com o discurso do ressentimento, e aí todas as acusações de que é parecido com o fascismo, com o nazismo, é porque, de fato, a Alemanha derrotada, e principalmente com o problema da hiperinflação, né, se sentiu ressentida em relação a Versailles, a tudo mais, né?
E aí começou aquela ideia, isso aí foi uma articulação dos capitalistas judeus Não, porque os internacionais. judeus Essa tinham ideia, inclusive, isso, tem até hoje. Tem gente que Não, até hoje, na esquerda, diz isso. os Agora, judeus alemães. esse discurso louco, ele foi apropriado muito explicitamente por partes da esquerda. Mas, assim, entre o pessoal de esquerda há uma dificuldade de criticar ponderadamente, seja a direita, seja a própria esquerda. Existe um constrangimento, assim, eu brinco que foi demonizado o mas. Eu me lembro que no exército tinha uma expressão que era a seguinte: conscrito não pondera, ou seja, conscrito não discute, só obedece, né? Mas o pondera vai um pouquinho mais além, esse não pondera. Tu não pode dizer um mas. Tu concorda, mas tu vai ser atacado por todos de maneira muito virulenta. Quem é que é mais atacado virulentamente? O cara de direita, que já não está dando a menor bola para eles, ou está, como se diz vulgarmente, C e A, né? E tá louco para eles. E que tá louco para ficar meia hora debatendo com eles, eles não topam. Isso. Eu quero, me dê meia hora de debate. Me dê meia hora de debate, tempo igual. A principal vítima da virulência de esquerda é o próprio cara que acha que concorda mais com a esquerda e ele é obrigado a se conformar com uma estreiteza de opiniões muito fechada. Ou o cara que está tentando entender e aí ele comete um erro, ele vai ser esculachado. E aí o resultado cria-se uma direita, inclusive bastante tosca de fato, né? Uma direita recíproca. Ela se torna recíproca. É aquela história do... E às vezes reacionária. O monstro, tu acaba se tornando parecido com ele. Exato. Bom, isso... Claro, o conservadorismo também é reativo. Mas é reativo dentro de uma base de que não vamos jogar fora a água da bacia e tal, aquela coisa toda. Mas não é tão feio quanto é pintado pela esquerda. Porque ele não é reacionário. Qualquer esquerdista que diz que eu concordo, mas ele acaba sendo empurrado como esse aí é um supremacista branco, ele é um racista, ele é um nazista, ele é um fascista, porque ele não concorda integralmente. É um exercício de poder interno muito maluco, no qual a radicalidade, o exagero, ele tende a ser predominante. Eu já te dei o exemplo várias vezes do Bret Weinstein. Ele e a Ritter, a mulher dele, né, são dois biólogos evolucionistas que eram professores de uma escola, de uma universidade, assim, meio tido como, meio riponga, vamos dizer assim. Eles próprios eram meio riponga. Só que aí foram contaminados pela doença da luta contra o racismo e o privilégio. E aí eles estacaram, aliás, contra o dia da ausência, the Absent Day, que era o dia que os brancos, professores, alunos e funcionários daquela instituição, deveriam se ausentar para deixar mais à vontade as outras minorias. Né? E aí ele disse, não, peraí, a gente perdemos o tom, né? Exagerou o juízo. Foi cancelado como supremacista branco. Bem-vindos. Não, mas eles nunca serão... Sim, claro que ninguém... Mas aí que tá. Veja bem. E tudo mais. E eu acho que é saudável que eles não sejam... Eu quero não ter o apoio o cara de pessoas que são genuinamente de esquerda, mas que se indispõem contra essa loucura e, assim, até... me sinto quase que roubando, porque a esquerda está empurrando eles para o nosso lado, entre aspas, né? Porque eles estão sendo violentamente rejeitados pela esquerda, e eu acredito que os próprios líderes de esquerda não gostam disso, mas eles não sabem como travar isso. É um processo que eles próprios podem ser cancelados, porque eles são reféns eles são clientes desse eleitorado. Bom, mas aí é aquela coisa, o supremacista branco, o racista, ele não é conservador. Ele tem duas características que o tornam não conservador, ou anticonservador. Ele é utopista, e ele é porque ele é retroutopista. Ele imagina que no passado houve uma sociedade branca, harmônica e tal, que era superior. Ela não existiu. Mas ele acha que ele se veste de viking. É o tal do...
a obsessão nórdica do Hitler era aquilo, né? Aquilo é retrotopia. Não, os vikings. Católico também, né? Tem também, tem uns religiosos também retrotópicos. É aquela coisa, é meio que Amish, né? Embora os Amish não tenham uma postura contrária à civilização nem nada, mas eles têm só para eles não propõem isso como regra geral. Eles não são ativistas, eles são isolacionistas. Exatamente, né? Não, nós queremos um mundo sem tecnologia. Existe gente na direita, retrotópico, que quer um mundo sem tecnologia. Né? Então, os ditos paleoconservadores, que são paleo, mas não são conservadores. Né? A gente já falou aqui da dieta paleo, a dieta paleo é muito boa, mas não vamos confundir isso com querer voltar a morar nas cavernas, gente. Não é isso. Aí tu vê assim, o que irrita os ativistas mais extremos. Eu, por exemplo, digo, eu gosto muito da comida vegana. Eu só acho que não dá para comer todos os dias. Não é bom, não é saudável comer todos os dias só a dieta vegana. A dieta paleo, muito legal, acho muito sou favorável, tem muita coisa gostosa. Só não vou comer todos os dias isso, né? Sim. Essa ideia de purismo, né? Ela é uma doença grave, né? Não, mas a paleo tem um sentido biológico. Existe um termo técnico para essa tendência a ser vegano, ser paleo, que é a ortorexia. Assim como tem a anorexia, que a pessoa não quer comer, o cara, ortorexia, ele só quer comer a coisa correta. Só que não existe uma definição assim tão precisa e muito... Assim, quanto mais começa a ter uma ideia super ideológica sobre o que é o correto, olha, maior o risco de não ser saudável essa alimentação. Não, tudo, né? Tudo. Idealizar uma coisa é falta do que fazer. Se faltasse comida, como faltava no passado, ninguém estava discutindo se ia comer vegano, se ia comer paleo. Ia comer o que tem. Para com essa frescura. Que coisa mais absurda. Tem gente passando fome no mundo ainda. Vamos resolver o problema dessa gente. Vamos dar comida para eles. Qualquer comida que tiver. Não vamos dar comida para eles. Vamos ensinar eles a produzir. Tá certo. Vamos acabar com os ditadores corruptos que os impedem de produzir. Sim, porque tu vai dar comida para os pobres e no fim tu acaba fazendo um ditador local que administra a fome. Né? Exatamente, que é o que acontece. A fome nunca vai acabar porque eu não expliquei, claro, do ponto de vista de conservador, não é dar comida. Certo? É também dar comida em certas situações, claro, situações de emergência e coisa e tal. Mas quando eu digo dar comida, ensinar técnicas de produção, tirar esses governos corruptos, né? Ensinar, vocês têm que se governar melhor, vocês precisam de uma gestão, vocês precisam de um choque de gestão aqui. Aí tu derruba o ditador lá da Líbia e a coisa fica pior. Não, aí na Líbia não foi um bom negócio. Até porque na Líbia todo mundo comia e continua comendo, né? Esse problema não existe na Líbia. Porque a Líbia... Os que sobreviveram, sim. Não, os anteriores também. A Líbia sempre teve um programa alimentar. O Gaddafi, isso não se nega, ele teve um programa alimentar de. Ele já matava bastante gente, mas a coisa piorou. Não, mas as pessoas comiam. Ele tinha um programa alimentar, né? De cesta básica, não é de cesta básica, era de subsídio. Então você tinha direito a comprar pães em padarias que eram subsidiadas. E assim por diante. Um subsídio e um programa de renda mínima, que casando as duas coisas, a pessoa não ficava sem comida. E isso continuou depois. Né? Claro, teve momentos de guerra e tal, mas continua. Mas então, Aurélio, vamos ter o revolucionário de esquerda e de direita e vamos dizer, não, temos que acabar com o governo, não sei o quê, temos que derrubar aquele ditador e não ver como, nem com que consequências. Não, claro. O desafio do conservador é dizer, vamos ver, vamos fazer o cálculo. Vamos ver exatamente. Vai ter uma linha de suprimentos para não morrer metade de fome em 6 meses, né? Então, vamos ver o que vai faz. Aliás, foi o que foi feito no Sudão do Sul, né? O Sudão do Sul ficou a briga inteira com o Sudão do Norte, o Sudão, pela independência. Por quê? Porque eles eram cristãos, os sudaneses eram islâmicos, né? E era assim porque houve missionários ingleses lá no tempo passado e transformou aquela população do Sul em cristã. Beleza. Na própria independência do Sudão, que foi dada pela Inglaterra, né, ficou estabelecido, olha, vocês vão conversar e há a possibilidade de separar. E isso, afinal, foi cumprido num referendo, né? Foi levado.
cumpriram o que estava determinado. Aí o Sudão do Sul se separou. Só que no Sudão do Sul, nessa época tinha petróleo. Tem petróleo. Mas na época era 500 mil barris por dia. Hoje é cento e poucos mil. Caiu por quê? Por causa da desorganização. Por causa da desorganização. Por causa da briga, né? O caos, né? Por que entrou o caos? Porque tem povos que não são preparados para coisa, né? O povo não nasce com isso. A conquista do poder lá voltou para o tribal. E no tribal é eu contra você e acabou. E vamos até o fim, até o último homem. Quem ganhar fica com o negócio. Aí lá pelas tantas, bom, o ideal seria, quando você via os dois lados em briga no Sul, você dizia, poxa, um lado é péssimo e o outro lado consegue ser mais péssimo ainda. Um é pior que o outro. O ideal seria um terceiro aqui, né? Você teria que encontrar gente decente aqui. Ou mesmo uma intervenção, né? A velha estilo. Eu faria. Eu defenderia. Pô, volta os ingleses por um tempo aqui até que botar esse negócio. Então resolve. Não tem esperança dos ingleses voltar, porque, assim, esses o The Guardian não deixaria. O The Guardian cancelaria. Quem propusesse isso? São bonzinhos. É uma espécie de super nanny, vamos dizer assim, né? Que quer fazer todas as vontades. Obviamente não vai dar certo. Então, como é que tu vai ser super querido e respeitar a opinião local se a opinião local é uma porcaria? É um problema que tu precisa resolver. Exatamente. E aí o que acontece, né? O caso é que o Sudão do Sul não tem infraestrutura, não conseguiram fazer o tal do oleoduto e aquela coisa toda. E aí fizeram o acordo de paz agora em 2018, que não está funcionando muito, mas que é o menos ruim, né? Deixa a coisa aí. Não precisa funcionar muito, se funcionar um pouquinho, tá melhor do que estava antes. Daqui a pouco, poxa, deixa eu... Mas eu seria um pouco mais neocon nesse ponto, né? Eu seria meio de, poxa, vem cá, faz um oleoduto pelo Quênia aqui, só que diz o seguinte, vão entrar tropas da OA, que já aconteceu também, na República Centro-Africana deu certo. As tropas da própria Organização dos Estados Africanos, que aí são africanos também, que vão lá, e os africanos, porque tem essas tropas de paz da ONU, que são todas boazinhas, mas tem as tropas de paz da OA, que é da Organização dos Estados Africanos. Essas, elas seguem melhor os costumes locais, ou seja, se você levantar a cabeça, vai levar um tiro. Tipo assim, não tem esse negócio. Eu não acho que esteja errado, né? Tipo assim, nós só vamos botar ordem nessa porcaria se nós botar para valer. Funcionou na República Centro-Africana, né? A Centro-Africana também estava no combate fratricida, estavam lá aquele negócio todo, botaram as tropas lá, resolveu. Tá? Então eu botaria aquelas tropas e dizer, bom, essas tropas vão cuidar principalmente de botar um oleoduto funcionável, tá? Uma ferrovia, um negócio lá, nós vamos criar infraestrutura. Para isso, existem fundos para isso, Banco Mundial, para coisa toda. Dinheiro para isso. No mundo hoje está sobrando dinheiro para fazer isso. Sim, o problema não é falta de dinheiro. O problema não é falta de dinheiro. É falta de organização para conseguir usar o dinheiro. Exatamente. Para não desviar o dinheiro. Não desviar e ter o mínimo de ordem para que o cara não faça um furo no oleoduto lá e roube o óleo para ele. Mas então, Aurélio, tu falou das tropas africanas de paz, né? Que, assim, são meio... pragmáticas. Mas a questão é a seguinte, eu sempre digo, olha, quando a polícia ou a tropa de ocupação é meio frouxa, morre mais gente. Claro. Por que morre mais gente? Porque eles vão tentar mais, vai haver mais ações, mais insurgências, né? Aqui o limite e se realmente houver uma rede de terroristas locais, né, ou de resistência local, que está sempre cometendo atividades, bom, vai embora e deixa que se ralem, né? Tipo, a gente tentou, né? Agora, ou então nos chamem. Também ou então. Qual foi o problema do colonialismo, e muitas vezes, assim, com exceção do problema do Congo belga, né? Mas, de modo geral, eles pensaram, tá muito caro ficar aqui, eles não gostam da gente, sai caro, morre os nossos cidadãos aqui, vamos embora, né? Isso aconteceu em muitas das lutas de independência, foi, na verdade, até mesmo dos Estados Unidos, em relação à Inglaterra, para mostrar, olha, vocês podem nos ganhar todas as vezes, mas vai sair caro para vocês. Qual a vantagem de vocês de nos colonizar?
Agora, essa pretensão do Ocidente, ou da Europa, ou dos Estados Unidos, de pacificar regiões em que as pessoas querem se matar, né, eles não estão preparados para intervir porque eles querem ser muito bonzinhos. E aí não vai funcionar, então Não, nem se metam. claro. Não. Ou se, Deixa. Se vocês não, eu até me meto. não tem uma legislação que permita intervir de maneira eficaz, né? Até porque a gente não quer parecer os nazistas, vamos dizer assim, né? O que é bom, é uma preocupação compreensível, mas ela ficou neurótica. E preocupação que os soviéticos e outros, muitas vezes de esquerda, não teriam. Mas se a própria derrocada da União Soviética levou a boa parte dos conflitos étnicos, né, do pós-Guerra Fria, surgem justamente porque o cara malvado que estava disposto a matar quem discutisse muito, pelo menos fora da União Soviética, porque na União Soviética, depois do Khrushchev, a coisa ficou mais tranquila, mas assim, eles exerciam um controle meio desesperado que realmente conseguia pacificar essas tensões, né? Mas era um método que a democracia americana não poderia fazer diretamente. Não, mas na verdade... Ela precisava de apoiar um chefe malvado local, né? E todas as brigas do Tribunal Internacional, dizendo que foi cometido genocídio, com o apoio dos Estados Unidos, tudo isso em parte é verdade, inclusive, né? Mas assim, ok, e como é que se resolve isso? Como é que funciona sendo legal para resolver isso? Não vejo como, né? Então, se tu não tem, como é que se diz, disposição ou cultura para fazer isso, não faz. Então, não é um desafio do Ocidente levar a democracia para quem não quer a democracia. Mas veja o caso da Líbia, está opondo os turcos e os russos, né? Então você imagina como é que está o negócio, né? De um lado tem apoio turco, do outro lado tem apoio russo. Então tá como o diabo gosta, né? Como se diz, né? É um negócio. Imagina os cuidados. No caso do Mali, por exemplo, porque também não dá, Regis, para dizer assim, poxa, eu não me importo. Claro que eu me importo com as pessoas. Eu não me importo. Eu me importo com os cidadãos do Mali que não querem uma ditadura islâmica lá. Mas eles têm que resolver. Não. Mas não é suficiente resolver, porque o governo do Mali... E eles estão resolvendo. Por que eu vou me importar se eles estão dando... mas eles estão resolvendo... Calma, você não sabe a história toda. Estão resolvendo porque Argélia e França se uniram. Argélia faz limite ao norte. Depois que os caras lá do norte do Mali invadiram uma refinaria no sul da Argélia. Foi uma carnificina. Prejudicou a produção da refinaria, a Argélia ficou... A Argélia, inclusive, a história da Argélia nos últimos anos tem sido de fundamentalista bom é fundamentalista morto, e o exército argelino não tem a menor dúvida quanto a isso e usa dos métodos os mais carniceiros possíveis para garantir o que tem sido garantido, tem funcionado. Tem funcionado. Agora, no Mali, o que aconteceu? No Mali, o presidente do Mali, que era muito ligado à França, pela colonização francesa, caso também da Argélia, chamou o presidente da França, e era o Hollande, era um socialista. E o Hollande disse, o que vocês querem? Nós queremos tropas francesas e da legião estrangeira, que a legião estrangeira francesa é conhecida também por seus métodos, né, eficazes. E aí, o Hollande, socialista, mas um socialista de boa cepa, digamos assim, nessa linha soviética, boa, né? O cara realmente, o Hollande tinha aquela coisa, né? Porque, poxa, descobriu-se, os jornais descobriram que o cara era bom de botar, de pegar a mulherada, né? O cara era um serial pegador daqueles, assim, de almanaque, né? O cara era bom. Bota afrodisíaco nisso, né? Eu dizia, o Hollande que lutava até os 80 anos com a... O Hollande respondeu para o governo do Mali. Isso não tem problema, a gente vai mandar. Agora, eu não quero ouvir queixa na ONU, coisa parecida, de que direitos humanos, aquele negócio todo. O governo do Mali garantiu ao Hollande, isso não tem problema, isso aí. Nós também somos contra isso. Direitos humanos tem todos, menos aqueles caras. Tá? Então, meto o cacete. E o exército francês foi lá e meteu o cacete, junto com o exército do Mali e com o apoio do exército argelino. Apoio velado, porque na Argélia ainda é um anátema para o povo argelino
Tanto que os argelinos que vivem na França ficam nessa. Ai, vocês nos colonizaram, nos tiranizaram, não sei o quê, né? Até aquele jogador de futebol. Não todos, né? Até o Zidane entrou nessa, né? Porque ela fez lá do jogador de futebol. Entrou meio nessa, depois se saiu. Mas, enfim, foram lá e resolveram o problema. Agora, resolveram o problema no método. Bom, como se resolve um problema? Se resolve um problema sendo duro com quem é duro, sendo intolerante com quem é intolerante. É que existe um paradoxo, entre aspas, que é o seguinte: tu age com a dureza necessária, tu dá uma certa munição para o ressentimento. O problema é que o pessoal está com dificuldade de ponderar adequadamente é que se tu te faz de eu realmente errei, tu dá muita conversa para essa lógica de ressentimento, tu também aumenta, tu nem está mais matando ninguém, né? Mas tu está alimentando, essa história de ser ressentido está funcionando, tô levando vantagem. Resultado, até o Zidane vai entrar nessa onda, né? Sim, mas espera aí, tem um porém isso aí. Lembra da Bíblia do Deuteronômio, não deixe vivo nada que respire. No Deuteronômio, na Bíblia, o Antigo Testamento está escrito lá. Sobre aquela cidade que está sendo rebelde, Deus dá um conselho, né? Javela, olha, não deixe vivo nada que respire. Isso me lembra o que aconteceu no Iraque, né? O Iraque teve lá, tinha o Saddam Hussein, aquela coisa. Mas os sunitas se voltou, que era a tribo de Saddam Hussein, né? Que era minoritário, se revoltaram, né? Poxa, não. Tiraram esse americano aqui e começaram a matar americano. Né? E aí aconteceu o Estado Islâmico. Aqui que faz com o Estado Islâmico? O Estado Islâmico era feito por sunitas. Sunitas. Uhum. Os chiitas ganharam era uma facção radical que representava lá 1, 2% dos sunitas, mas extremamente eficaz nos seus métodos, porque eram altamente brutais. E o Estado Islâmico toma uma das principais cidades do norte do Iraque. O que fez o estrategista americano, que foi, não lembro quem foi, um general americano, chefe, um secretário de Estado, foi lá para o Iraque, disse, bom, o chefe sunitas, vem cá, os chefes tribais sunitas, vem cá para conversar. Agora nós temos um inimigo comum, não temos? Temos. Está aqui as armas, está aqui a licença para matar. Eles cercaram o exército do Iraque, com o apoio de algumas forças locais e tal, cercou a cidade pelo sul e pelo oeste. Não, pelo leste. Sul e pelo leste eles cercaram a cidade, junto com os curdos. Os curdos também eram inimigos dos caras. E deixou o flanco oeste para a turma do Hezbollah e do... por aí. Retomaram a cidade. Quem retomou a cidade foi o exército do Iraque? Não. O exército do Iraque ele desfilou sobre uma cidade abandonada. Quando os caras do Estado Islâmico tiveram que enfrentar a gente que usava das mesmas táticas dele, ou piores, só que melhor armada, certo? Gente com 40 anos de guerrilha nas costas, né? Com experiência desse tipo de ação, eles se ferraram, acabou. Tiveram que abandonar. E a população comemorou. E quem tomou, os caras do Hezbollah, eles só fizeram tirar os caras de lá. Bandido contra bandido. Vamos usar a máfia contra a máfia. Quem retomou a cidade foi o exército do Iraque. Oficialmente. Oficial. Não, e retomou o comando da cidade. Porque todo mundo, o que a população queria era fazer parte do Iraque. Ou seja, ele queria ter banco funcionando, queria ter funcionário público sendo pago, ele queria ter a refinaria funcionando, ele queria ter toda a infraestrutura que ele tinha antes. Que os malucos do Estado Islâmico foram lá e tomaram. Não deixaram funcionar. Então eles queriam a vida normal. A maioria da população quer uma vida normal, em ordem. Ela quer uma ordem. Uma vida confortável. Exatamente. Que eles tinham com o governo do Iraque. Mas o Iraque é pobre, não sei o que. Sim, bom, mas o cara se conforma com o que ele tem. Quando ele é submetido a algo muito pior do que ele tem, tudo que ele quer é voltar ao que ele tem. Voltando à guerra cultural americana, né, que o Brasil tenta copiar, um dos problemas graves é que essa nova hegemonia da imprensa, das empresas de tecnologia,
do Partido Democrata, que eles não se entendem, na verdade, eles só conseguem censurar qualquer opinião divergente. Só que o que eles podem dizer, né? No final das contas, os porta-vozes dessa nova hegemonia são os caras mais porra louca entre eles, né? O cara que, sei lá, é maluco mesmo, ele não tem medo de ser cancelado. Ele, inclusive, acredita que ele pode cancelar todo mundo. Junta muitas dessas pessoas e o resultado é que nada pode e tudo é passível de revisão pejorativa. Resultado, as instituições organizadas que têm algum conteúdo programático têm muito pouco que eles possam dizer, porque sempre vai ter um grupo que vai ser insatisfeito, vai dizer que eles estão traindo a revolução e vai criar problemas internos. Resultado, cada vez mais as pessoas até de centro-esquerda, ou de esquerda mesmo, né, começam a dizer, isso não me representa, né? Eles têm nojinho do partido republicano, o próprio partido republicano ele é dividido, né, pelo menos um terço dele traiu o Trump e mais de um terço dele da cúpula era contra o Trump, né? Mas está perdendo assim, essa falta de disposição de combater esse pervertido status quo que ficou dominado pelos radicais de esquerda. Eles não são radicais de esquerda, mas eles ficaram dominados pelo discurso radical de esquerda, acaba criando uma situação tensa, e aí a minha esperança é de que essa perda de sutileza nessa violência institucional, de censura, né, aspas para aqueles que dizem que tem que ser estatal, então já que não é bem estatal, essa perda de sutileza é possivelmente um sinal de crise desse sistema, e aí a tendência dele é de ruir assim um pouco de repente, a gente não sabe quando, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, mas ele vai parecer cada vez mais forte, com uma maior resistência ou repulsa entre a população comum, né, de direita ou esquerda, e aí o desafio do conservadorismo é não se radicalizar, não virar o seu inimigo, de tanto combater essa esquerda louca, né, não virar algo parecido. É o desafio de não virar uma seita assim, que vai apoiar um líder maluco em qualquer bobagem que ele diga. Esse é o maior desafio que eu vejo para o conservadorismo, não se tornar um radicalismo revolucionário de direita. Não, lógico. Direita e revolução não são, ou melhor, não são opostos. Conservadorismo e revolução não são completamente opostos. Há situações em que você tem que ser militante, digamos assim. Não há problema nisso, e o conservador se tornar militante de uma situação. Ele tem que ter cuidado para não ser retrotópico. Não abraçar coisas como o supremacismo branco, essas lendas. Por quê? Porque o conservadorismo tem um compromisso com o conhecimento acumulado. Não é só aquilo que passou no teste do tempo. A gente falou aquilo que passou no teste do tempo. Não. Aquilo que passou no teste do tempo é útil e moralmente bom. É um conhecimento estabelecido. O conservadorismo é uma postura que respeita o conhecimento. Então, não façamos propostas que impliquem afastar o conhecimento ou contradizer o conhecimento. Isso é retrotopia, isso é revolucionarismo que não é conservador. Isso não é conservadorismo. Também não dá o problema no Brasil. O problema é diferente. O problema no Brasil é imobilismo. Nosso adversário é o imobilismo. E esse imobilismo, essa semana, ele claramente se uniu a todas essas forças woke aí. Ele fez uma aliança para prender um deputado que defendeu o ditador. O deputado não disse muita coisa. Não, o deputado defendeu o que ele acha, certo? Ele defendeu o que ele acha. Pronto. E eu vi o vídeo, eu achei engraçado. Mas ele até que é calminho, ele não é não é raivoso, salivante. Não. Ele tem um ar assim meio de João Bafo de Onça, para pegar a Disney, né?
Mas ele, na verdade, é um cara até meio ponderado, só que ele é meio burro, né? Não sei como definir. Não, E acho que aí ele me seja perguntaram o burro. que eu achava e disse: olha, se a gente vai prender um cara como ele e Não acho ele resolvermos sermos burro. isonômicos, vai ser o caos, porque Sim, imagina. esse tipo de opinião idiota, ou burra, ou tosca, ela é muito comum na esquerda, É né? Então, totalmente comum. tem É a que esquerda. matar o Bolsonaro, matar o Bolsonaro e todos os filhos dele. Isso é muito comum de É. gente que posa de ponderado da Vamos esquerda, prender né? o Hélio Schatzman da Folha. Posa de professor Não, universitário, posa de monopólio da virtude. Rapaz, não existe gente monopólio que. da virtude, Não sim. existe gente mais asquerosa, gente que não presta, quanto o cara Existe, bonzinho. sim. O cara Existe. bonzinho. Não, existe sim, mas tô dizendo. É asqueroso, o cara bonzinho, que se quer monopolizar a virtude está comigo. Ah, vá, pá. Esse cara é um totalitário para começo de conversa. Tá. Mas a questão é a seguinte: a questão da prisão do deputado. Vamos supor que nós estejamos contra a opinião do deputado. Uhum. A pior coisa que você tem a fazer. O deputado diz que a democracia como está não presta. Beleza, vamos supor que você retire. Ele não disse isso, mas vamos supor que você retire do que ele disse isso. A democracia como está, ela é um status quo que não nos representa. Ela não serve do jeito que está. Esquerda. Bom, a esquerda disse, mas esquece a esquerda, vamos centrar no que ele disse. E aí ele chega e diz, bom, se fizesse como em 1968, que talvez eu faria do mesmo jeito, mas não vou entrar nessa questão. 68 é uma questão que fica lá em 68, tem gente que se prende no passado, as analogias. Bom, se fizesse com 68, resolvia o problema, ficava melhor. Então vamos calar com prisão, alguém porque disse isso, que foi contra a democracia. Não, nem Tá, precisa aprender. Tu diz para as tá. O células que, que você que disse? ele dedurou os colegas. Aí Você eles disse o quê? mesmos matam. Status quo, judiciário e legislativo do Brasil. Poder judiciário e poder legislativo do Brasil. Status quo. Decretei que não pode falar isso. Você tem que concordar com o meu sistema. Eu sou a democracia. Eu sou o guardião da democracia. Na hora Nós que o povo estiver insatisfeito com o status quo, e tem muito motivo, por causa do imobilismo desse status quo. Imobilismo. De um status quo patrimonialista, concentrador de renda, travador das reformas, que está desindustrializando o país. Na hora que o povo ficar insatisfeito, o primeiro que ganhar a ditadura ganha. Que gritar a ditadura ganha. Por quê? Porque vocês proibiram, vocês tamparam a panela. A panela vai virar uma panela de pressão. É isso que vocês estão fazendo. Não Sim, se não pode proíbe nem falar alguém de mal. dar opinião. Isso é a mesma coisa que quando disser, a Constituição de 1947, no Brasil, não foi uma emenda depois, tá? Não foi a Constituição em si, foi depois. Proibiu a existência do Partido Comunista. Deu no João Goulart. Deu nas ligas camponesas. Deu em todo aquele movimento dos anos 60 e 70. Não adianta tampar a panela. Como é que é o nome do cara? É pior. O Cavaleiro da Esperança. Carlos Prestes. Prestes o Velho, né? Mas essa questão da proibição, né? Ela, além de interditar a discussão, leva para aquela piada do cubano, né? O cubano chega e diz assim: vocês têm isso? Tem problema no trânsito? Em Cuba a gente não pode reclamar. Aí vai no restaurante: comida de vocês assim, como é que é em Cuba? Lá a gente não pode reclamar. Aí o cara vai achando que é maravilhoso Cuba, né? E aí, no final, o cubano diz: não está me entendendo, eu não posso reclamar. Eu não tenho o direito de manifestar que é problemático, que é ruim, né? Então, essa válvula de escape da opinião, inclusive da opinião por parte do deputado, é uma maneira de, ao risco de se vulgarizar a pregação de golpe, vamos dizer assim, né, de matar os ministros,
socá-los na cara, mas esse discurso já foi apropriado pela esquerda. Aqui no Brasil, mais timidamente, nos Estados Unidos, o punch in the face é um slogan relativamente popular, inclusive os woke, né, que não são de briga, né? E aqui no Brasil eu sempre digo, pessoal, eu digo para alguns amigos esquerdistas woke, né? Se vocês acham que vão partir para a ignorância contra o pobre de direita, contra o cidadão de bem, por cidadão de bem vocês olham com especial nojo para o caminhoneiro e para o policial militar e civil, quem é que vocês acham que vai apanhar nessa briga? Não faz sentido, né? Se a via da violência por parte da esquerda, ela só funciona tomando o poder estatal. Como é que funciona quando funciona? Suborna tão pesadamente, com salários tão desproporcionalmente maiores para as Forças Armadas, que elas efetivamente dão apoio aos autoritarismos e totalitarismos de esquerda. Mas num país como o Brasil, o espaço para isso é muito limitado, porque, inclusive, eles já têm uma renda bastante superior à média do brasileiro, né? O caminhoneiro não, mas os policiais sim, né? E os policiais já estão meio de saco cheio desse discurso de esquerda, porque, enfim, tudo que eles fazem é brutalidade, é fascismo. Eles meio que se encheram um saco de serem chamados de fascistas. Então, há um problema de meios aqui que a esquerda totalitária contemporânea, ela, para ter sucesso, ela não pode depender da gurizada woke, ela precisa dos policiais e dos militares cooptados, e é difícil de cooptar chamando os caras de fascistas. Lenin, né? Já dizia isso, né? Lenin era especialista nisso. Ele disse, não ataque as Forças Armadas, não ataque os soldados são nossos aliados. Eu não sei se é uma boa dizer isso, porque vai que eles acabam entendendo que tem que parar de fazer isso e conseguem nos dominar, cortando o exército, dizendo que eles são bonzinhos. Mas eu não acredito que eles não conseguem. O Chávez fez isso. O Chávez fez isso na Venezuela, mas o Chávez vinha do meio militar. Para ele foi mais fácil. Sim, para ele foi mais fácil. E existe muito marxista também, principalmente no exército, né? E aquele pessoal que estudou história com um professor de história comum, né, e acabou se transformando em marxista. Mas para esse pessoal é muito difícil esse discurso muito identitário, né, porque ele sempre pinta o militar como um fascista. Isso é um problema, em primeiro lugar, completamente errado, né, mas que acaba transformando esse sentimento de grupo. Nós somos os inimigos dele, então, né, acaba criando essa animosidade. Então, a esquerda, ela se tornou hegemônica, mas ela parece que está perdendo o controle e por isso está se tornando meio grosseira. Ou pode ser que seja realmente um fenômeno não controlado, né, que ela não sabe como desativar essa bomba que eles próprios criaram contra si próprios, sem querer. Obviamente, eles não tinham esse objetivo. E aí a questão do conservadorismo, vou repetir o que eu já disse, só que com outras palavras. Basicamente é tomar cuidado para, nesse embate necessário contra os abusos desse status quo de esquerda, não se tornar odioso como a esquerda se tornou, em parte até, de fato, tentando combater alguns problemas reais, né? Porque aquilo que se transformou bandeira de esquerda já era a bandeira de uma esquerda não socialista, que era a esquerda liberal. E se tu pegar o liberalismo clássico, bom, os liberais que hoje seriam taxados de direita, e inclusive são cancelados porque eram proprietários de escravos e tudo mais, eles também defendiam algumas questões que naquele momento histórico eram contrárias a um status quo que estava ultrapassado ou pervertido, né? Não imitar, não cair nas mesmas armadilhas dos revolucionários, entre aspas, de esquerdistas, a meu ver, o maior desafio de médio e longo prazo. No curto prazo, não se acovardar totalmente. Aí o desafio de curto prazo é o problema que eu já comentei dos incentivos, né? De que, diante da efetiva censura policialismo, como é que é?
a patrulha ideológica, né? O ataque não sutil a quem manifesta qualquer contrariedade leva a ser conveniente não expor muita cabeça. O perfil Não discreto, dá o para perfil baixar a cabeça, baixo, né? ele é mais saudável. Não para mim, nem para ti, porque somos relativamente pouco sujeitos a essas pressões. Mas o cara que trabalha numa empresa privada grande, a empresa privada grande tem um departamento de relações públicas que quer estar de bem com os woke, vamos dizer assim. Nessa empresa é suicídio tu manifestar uma posição de direita. E aí fica o limite, fica o paradoxo. Eu finjo, até que ponto eu posso ficar quieto, até que ponto eu posso fingir, inclusive, que concordo, sem estar reforçando. É difícil, não é uma tarefa fácil para quem está na iniciativa privada, numa empresa que tem medo da perseguição woke, o que o sujeito pode fazer sem incorrer, vamos dizer assim, na apostasia, entre aspas, né? Até que ponto eu posso dizer que sou a favor a todas as religiões e até que ponto eu vou ter que me dobrar a um Deus que eu não acredito para não ser eu perseguido. E no final das contas, ao fazer isso, eu estou oprimindo outras pessoas que têm posições diferentes. Criou-se o paradoxo desse estranho status quo dominado pela esquerda, de que opiniões divergentes, que até são muitas vezes majoritárias, são vistas como tendo um passado de opressão do qual eles devem sentir vergonha. Aí abusou, né? Aí, quando chega nesse ponto, acaba criando reações que são, inclusive, injustamente taxados ao estilo, como é que é a falácia do espantalho, são transformados em supremacistas brancos. Então, Brett Weinstein, ele vai dizer, não, peraí, essa história do dia da ausência, né, the Day of Absence, que os brancos, funcionários, alunos e professores não deveriam ir ao campus, aqui a coisa passou do limite. Esse cara é empurrado para o rótulo de supremacista branco. Ele é um supremacista branco? Não, de modo algum isso é razoável dizer. Mas se a imprensa quase que só dá essas versões, ou até pergunta para o cara se foi isso, houve uma vez, mas há uma enxurrada e lá pelas tantas até jornalistas bons começam a utilizar, o cara foi idiota, o cara foi supremacista branco, o cara é trumpista, o cara é anti-vaxxer. Se as coisas são colocadas nesses termos, realmente cria-se um bloqueio de informações e o resultado não é que eles dominam, o resultado é que começa a haver redes paralelas realmente sujeitas mais a fake news. O problema é que a imprensa oficial passou a defender informações também sistematicamente falsas. E aí a solução disso não é uma coisa boa, ela é disruptiva, né? Então, mesmo as pessoas que acham que a gente foi muito além dos limites não sabem como fazer o refluxo, porque, enfim, aquele exemplo que tu deu do pessoal que ficou revoltado porque cancelaram a reunião e disseram, então vamos protestar na frente da reitoria. Não, ainda não é o momento. Neste momento, esse é um cacuete dos esquerdistas. O nosso papel ainda é outro, mas, eventualmente, pode haver um momento em que a gente até não sabe se o pessoal de direita vai lá protestar, se o pessoal de esquerda vai protestar um contra os outros e vão se matar um pouco, né? Ou se realmente é necessária alguma forma de ação ativa e não apenas reativa por parte do conservador, por parte daquele que quer uma vida confortável, razoável, na qual se possa debater, na qual se possa conversar, né? Sem criar uma contraditadura, porque, de certa maneira, é um pouco aquela zoeira do Gandhi, né? Na lógica do olho por olho, a humanidade ficará cega. Então, o grande desafio, concluo, né, do conservador é não ser passivo demais, mas ao combater esses excessos da esquerda, não se tornar odioso como, evidentemente, a esquerda hegemônica se tornou no Ocidente. Não, exatamente. O que a esquerda quer que a gente venha para a briga com tudo, né? Porque aí alguém vai ganhar no final. Um radical vai ganhar no final.
E é tudo que um conservador não quer que um radical O ganhe no final. radical vai ganhar no final, esse é o perigo. Esse é o perigo, e esse perigo ele tanto está pelo lado do imobilismo. No Brasil, o maior problema continua sendo o imobilismo. Eu não vejo como o maior problema a questão identitária e tal. Ela não tem, ela não se impregnou na sociedade no homem comum. Nas escolas e na universidade, sim. Sim, mas no homem comum ela é um pouco refratário. E mesmo na universidade, isso se tornou de tal maneira status quo que o estudante ele fica pensando: "Bom, eu não vou ser parte desse gado, entendeu? Eu não vou ser parte dessa alcateia aí, que isso é Sim, muito mas ridículo." tu Bom, está ignorando o modus operandi dessa coisa. Então, numa sala com 30 alunos, tá? 20 vão fingir Dois que ou três, concordam. dois ou três são militantes, sei lá, trans, ou gay, ou Não, 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 lésbica, ou vamos deixar claro. Peraí, calma, para. Eu vou ter que fazer um parênteses. Eu conheço trans, tá? E eu sei de trans que abomina ser bucha de canhão nessa guerra. Abomina ter sido colocado de linha de frente nessa guerra. Que não é todo trans que vive na rua, que é esculachado, que é assassinado, que não sei o quê. Não é todo ele. Muitos têm uma vida absolutamente convencional, normal, tranquila, tá? Sereno. E tá tudo bem. E encontrou o seu espaço, acha interessante que se fale para não ter discriminação, acha interessante dizer que ele seja aceito, que ele tenha nome social, tudo isso ele acha interessante. Mas ele não quer partir para quebrar o que está aí. Ele não quer partir para demolir todos os edifícios que vem na frente. Ele não é revolucionário. Nem todo trans, nem todo gay, nem toda lésbica, nem todo negro é revolucionário. Pelo contrário, a maioria se alinha, vira um cidadão comum na hora de você chamar para quebrar as vidraças, para botar tudo abaixo. Então, fechou o parênteses. fechei. Então, numa sala de aula com 30 alunos, 2 ou 3 são militantes, ou trans, ou gays, ou lésbica, ou contra o movimento, Ou, contra o ou, racismo, tá, tá? ou um heterossexual Vai fazer branco. outro Não, parênteses? vou, sim, porque ele pode ser também, esses dois ou três, ele pode ser um heterossexual branco que tá defendendo as outras como vítimas. Então, uma sala de aula com 30 alunos pode ter 2 ou 3 militantes, e eu nem disse se eles são gays, se eles são lésbicos, se eles são pretos, né, se eles são negros, pode ser até uma aluna branca de olhos azuis que até se atira na frente. Antes de eu ser oprimida, né, eu vou oprimir, apesar de eu estar na posição dominante. Então, há um risco bastante grande de uma menina, de patricinha, né, branca, de olhos azuis, ser a pessoa mais virulenta contra o ataque aos pretos, vai chamar de negro, né? Aí eu digo, eu sou negro, né? E a minha experiência, ela vai me xingar em sala de aula e vai ser difícil para a escola lidar com isso, porque o que a direção quer evitar? Quer evitar problemas, né? E aí, no curto prazo, isso faz todo sentido. Como é que a gente desescala esse conflito? Só que isso se repete muitas vezes. E o que vai se aprendendo dentro desses embates? Olha, funciona atacar o professor acusando ele de ser machista, acusando ele de ser racista, ou agora, com a questão da pandemia, acusando ele de ser anti-vacina, assim, eu faço a acusação e ele que se vire para se explicar, né? E eu vou ter o apoio da classe, em parte, porque ninguém vai querer afrontar essa acusação. Alguns vão querer afrontar, mas vão ser severamente punidos por isso. Não punidos formalmente, mas vai ficar difícil a vida deles. Isso, muitas vezes, leva a essa vitória da posição extremada. Naquela sala com 30 alunos, ou 31 pessoas com os alunos mais o professor, ou 36 pessoas, os alunos, o professor e a direção da escola, várias funções ali, o psicólogo, não sei o quê. Dessas 36 pessoas, 40 pessoas se juntar, ou sei lá, 60 ou 90 pessoas se juntar aos pais desses alunos, né?
a maior parte dessas, mas assim, esmagadora maioria dessas pessoas não tem essas posições radicais destrambelhadas, mas quase todos têm medo de sofrer perseguição. No fim, acabam concordando, e aí que o mal triunfa, né? Eles acabam concordando, tá, não é bem o caso, o professor não quis dizer isso, mas diz para ele não falar mais sobre isso. E aí essa batalha foi perdida, né? Essa batalha foi perdida e isso, inclusive, reforça esse comportamento. Qualquer coisa é só acusar o professor de ter sido machista. E aí? E se for mentira, vai haver uma grande punição contra o aluno? Não, ele falou emocionado, ele está meio preocupado, é da adolescência, os pais também ouviram a opinião meio distorcida e acabaram dando apoio, eles não conseguiram entender. A direção também quis diminuir o problema imediato. O resultado, nesse microcosmo muito importante de uma sala de aula, é que acaba havendo uma dominação por uma posição que é extremamente minoritária. E como tu chamaste a atenção no teu parêntese, ela não é nem mesmo muito verossímil que seja representativo das pessoas trans, dos homossexuais, das lésbicas, dos gays, dos pretos, né? Ou dos negros, aí me incluo. Obviamente, eu não tenho essa posição de que eu estou sendo oprimido por ser negro o tempo todo, né? Não, agora você pode até se sentir oprimido. Tá, você pode até se sentir oprimido. Mas você não tem. Mas você não acha que isso é uma conspiração de direita. Mas você pode até se sentir oprimido o tempo todo. Eu conheço um negro aqui que se sente oprimido o tempo todo. Mas ele não acha que isso seja uma conspiração de direita contra ele. O que ele acha? Não entendi o caso dele. Ele realmente comprou esse discurso de que ele é oprimido o tempo todo. Só que ele discorda da esquerda de que isso seja uma conspiração dos brancos contra ele. Ele faz uma análise de que isso é histórico, de que isso é coisa do racismo subjacente da sociedade brasileira e tal. Tem todo esse lado. Ele atribui ao cultural, ele não atribui como essas pessoas militantes atribuem, há uma conspiração. Aqueles caras da direita que a gente tem que ir lá e tirar do poder. Os evangélicos que a gente tem que ir lá e matar tudo. Esses milicianos que a gente tem que matar tudo. O Bolsonaro que a gente tem que matar. Ele não entra nessa. Existem críticas nos Estados Unidos ao Partido Democrata como fazendo as novas plantations de exploração dos negros e outras minorias, porque se acusa, não sei o quão corretamente, talvez nada corretamente, mas me pareceu verossímil, que o Partido Democrata, que ele foi contra a abolição, né, e depois ele foi muito importante na reconstrução na criação do apartheid, né, mas, enfim, o que nos interessa aqui é que na década de 60 eles lutaram lá com a família Kennedy e tal, pela reversão na Suprema Corte, inclusive, de acabar com o apartheid, pelo menos. A cultura de separação continuou, mas não tinha mais o caráter de naturalização, inclusive judicialmente aceita, como a lei é essa mesmo, não pode se juntar, não pode ser processado, tá? Isso, mais ou menos, o Partido Democrata se redimiu no final da década de 60, com esse papel, né, na luta dos direitos civis, como eles chamam lá. Mas acabou meio que tomando uma espécie de as comunidades negras são nosso curral eleitoral, né? Então, nesse sentido, que eles sejam oprimidos, que eles estejam, digamos assim, o tempo todo numa pior, é conveniente, porque se eles ficarem muito, muito confortáveis, eles viram um novo cidadão de bem. E, de fato, muitos viraram, né? E viram um novo pobre de direita. E, de fato, isso tem acontecido em parte. E aconteceu mais nessa eleição. O Trump teve mais votos na última eleição entre eleitores negros do que na eleição anterior. Então, há esse problema de que, de fato, as comunidades ditas oprimidas elas estão sendo exploradas, não só os pretos ou os negros, mas os homossexuais, as lésbicas, os trans, têm sido curral eleitoral da esquerda, e poderia-se dizer que, o cidadão de bem virou curral eleitoral da direita, só que eles foram empurrados para essa situação
conforme, principalmente agora, o pessoal do curral eleitoral de esquerda começa a perceber o quanto há uma falta de projeto consistente nessa nova hegemonia, e começam a debandar. O esforço foi muito forte dentro, inclusive, do Partido Republicano de pintar o Trump como louco, né? O Trump, ele é meio esquisito, ele é o vendedor de carros usados, como se diz, mas os resultados dele são bons, exceto em relação à questão da divisão do país. Mas aí eu digo, mas a culpa da divisão não é do Trump, ele é o pretexto para essa divisão. Mas essa radicalização na qual o pessoal de direita é feio, bobo e malvado, já está desde o Bush filho, né? Desde o George Bush. Então, o Trump apenas radicalizou, até o Bush é anti-Trump, né? Radicalizou com a traição de parte importante do partido, da cúpula do Partido Republicano. Esse problema nos Estados Unidos nos informa, assim, tipo, eu brinco, né, que, olha, o problema lá está mais adiantado, né? O efeito Orloff, agora aqui no Brasil, é em relação à cultura identitarista lá dos Estados Unidos, não é mais a questão da Argentina, né? O exemplo agora é o que está acontecendo nas universidades, nas grandes cidades, na classe média alta americana. Essa briga cultural, até chamo de a Revolução Cultural Maoísta Americana, ela está inspirando a nossa esquerda, com menos sucesso, claro, né? Mas, claro, a gente também tem um nosso presidente um pouco esquisito, que fala coisas muito estranhas, mas até que as ações, com exceção agora também da intervenção na Petrobras, né? O Bolsonaro sempre consegue nos dar surpresas desagradáveis, né? É difícil de apoiar. A única coisa que me faz apoiar o Bolsonaro são as alternativas ditas moderadas, tipo o Haddad, que é Lula, ou Ciro Gomes, o moderado, né? Aí fica difícil de não apoiar o Bolsonaro, apesar de ter milhares de divergências, e até, às vezes, eu digo, olha, eu disse no ano passado, olha, o Bolsonaro, se ele sobreviver ao mês de abril, ele pode conseguir completar o 3º mandato. Vamos lá. Desafios... Porque as alternativas são muito ruins. Agora eu quero falar um pouco de gestão, né? Porque, na verdade, se você não cuidar da gestão, o princípio conservador é você cuidar da gestão, ou seja, responder às circunstâncias com base no conhecimento passado, né? Conhecimento estabelecido, e com base na razoabilidade, buscar... E a gestão dos apoios. Né? Qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil é que você tem estabelecido castas, né? Essas castas continuam patrimonialistas e elas se tornaram imobilistas. Então você teve uma concentração de renda no Estado, e a concentração que se distribui entre altos funcionários e pessoas que giram em torno de negócios com o Estado, também pelas estatais e tudo mais. O judiciário, né, muito inchado e muito gastador. Muito caro. Caríssimo e que garante privilégios a um monte de gente. E promove a litigiosidade, porque é imprevisível o resultado. Sim, é aquela coisa, né? Que tem focos de corrupção, inclusive, né? Aqui na Bahia, a gente teve, claro, os casos de focos de corrupção. Não deve ser só na Bahia, né? Sim, que no caso do judiciário são especialmente danosos, porque quando você perde a confiança no árbitro porque ele é comprado, porque ele é corrompido, isso tem um efeito na sociedade em termos de confiança, de investimento e tudo mais, muito negativo, muito ruim. O judiciário tem que tirar essa chaga e eu não estou vendo mais um esforço nesse sentido. Pelo contrário, eu tenho tido esforço no sentido de críticas até dos próprios membros do STF a Lava Jato, esses exageros de combate à corrupção e tal. Vamos parar com isso. Mas é óbvio que houve exageros, mas eles estão jogando fora a criança com a água suja do banho. Exatamente, quer dizer, você vai estar aprovando leis, que já foram aprovadas, inclusive, que limitam muito o poder de ação do agente público que queira combater. A reação como aconteceu na Mãos Limpas italiana. A reação está ganhando, o Império contra-ataca. E contra-ataca com força. Só que isso leva a um imobilismo, leva a uma perpetuação de situações que para o conservador não são boas, porque isso aí fragiliza
O prédio tem que ser reformado, conservar é reformar. Para conservar um prédio, há que se reformá-lo, há que se mantê-lo sempre reformado, sempre com a pintura boa, com os alicerces em dia, com tudo cuidado. Tá? Porque senão, daqui a pouco vem um populista, é aquela história, você calou o deputado, mas você não calou milhões que concordam com ele. Concordo com ele porque estão por aqui com o que está aí, com o status quo. Então, se o status quo resolve prender, ele diz, bom, vocês não têm mais direito de voz. Vocês não têm mais o direito de se manifestar. Sobrou só tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba ou a próxima eleição. Então, a questão é a seguinte, eu te pergunto, tá, no Brasil, nos Estados Unidos até um pouco mais, mas no Brasil, quantos deputados e senadores, esse radicalzinho lá da faculdade, certo? Que quer transformar o mundo, mudar o mundo, é o anticonservador, o revolucionário. Quantos deputados ele elegeu? Quantos senadores ele elegeu? Agora... você vai dizer, peraí, você vai dizer que a maioria dos senadores e a maioria dos deputados tem medo dele. Verdade. Agora, quantos ele elegeu? Não. Agora ele só consegue eleger se juntar ao marxismo a questão woke. Sim, mas elege... que é uma armadilha. Elege quantos? Seguinte, não foi o marxismo que invadiu o feminismo no final da década de 60. Foi o feminismo que invadiu o marxismo. Eles conseguem eleger uma parte da bancada do PT, uma parte, não todo. Tá? Uma parte dessas bancadas dispersas aí, PDT, PSB, tá, essas coisas, e o PSOL. Isso não dá 10% do Congresso Nacional. Isso não tem poder. Assim, com a pauta identitária propriamente dita, é menos até. Sim, então, é menos 10%. Então, essa gente não tem essa representatividade toda, eles não têm esse poder. Eles têm a imprensa, eles têm 100% da imprensa. Não, 100% não. Não, 100% da imprensa estabelecida, né? Sim. A grande mídia, né? A grande mídia... É que sempre vai ter aquele programa do cara esculachando o bandido, né? Agora não pode mais mostrar... Até houve muita legislação para impedir isso, mas o povo quer isso. O povo quer ver o bandido se dar mal, né? Claro. Qualquer sociedade. Em qualquer sociedade, nos Estados Unidos. Rudolph Giuliani, quando foi prefeito de Nova York, linha dura, da tolerância zero, foi altamente apoiado numa cidade com o eleitorado de esquerda. O eleitorado mais de esquerda dos Estados Unidos é Nova York. Acho que é mais que São Francisco. As pessoas mais se beneficiam com a linha dura são os pobres, porque eles são as vítimas mais recorrentes da violência chinelona. É isso que muitas vezes a esquerda tem perdido de maneira estranha de vista. Que o mais oprimido pelo tráfico é o morador da comunidade. O mais oprimido pelo assalto, pelo roubo de celular, é o cara relativamente pobre, que aquele celular vai ser difícil dele comprar outro, se ele não tiver ainda que estar pagando o primeiro, né? Para essas pessoas, eles são mais recorrentemente vítimas da violência e custa muito mais caro para eles essa violência. Para o cara de classe média, que até vai defender o bandido, vai dizer, eu fiquei com pena de denunciar, porque ele foi preso, foi pior para ele. Esse cara é um cara de classe média alta, né? Ou é um cara que está tentando posar de rico, dizendo bobagens que ele viu que os ricos dizem, né? Porque a direita, vamos dizer assim, não está mais representando essas posições conservadoras através dos ricos. Os ricos, como eles têm patrimônio a ser queimado, a ser perseguido, eles estão quietos, eles são coniventes. Quando não, até eles estão apoiando esses movimentos. Sim, eles têm que ser discretos. Quem está se sentindo prejudicado é o famigerado pobre de direita, que é a maioria dos pobres, né? Aqui no Brasil, o movimento dos protestantes, né? É uma novidade. Os católicos, eles meio que foram, em parte, corroídos por dentro pelo esquerdismo dentro da igreja. Mas os protestantes, embora tenham algumas bandeiras que eles também reconhecem, e essa apropriação também de muitas bandeiras liberais pela esquerda
é uma coisa que também eu acho que não vai se sustentar por muito tempo, porque, enfim, o cara vai dizer, não, eu defendo os gays, as lésbicas, os trans e tudo mais, que eles não sejam perseguidos, mas a esquerda está atrapalhando essa luta contra a opressão dessas minorias, né? Ela está criando problema. A gente precisa que comece a surgir mais pastores defendendo essas questões nas comunidades. Não jogue pedra no seu vizinho por ele ser isso ou aquilo, né? Ajude. O teu papel como cristão é dar apoio, de dar compreensão, de dar perdão, né? Está dito no Evangelho isso. Está dito no Evangelho isso. Isso. Então, temos que pegar essas bandeiras de volta. Bom, é aquela história das Filipinas, né? Filipinas é um país parecido com o Brasil. A Filipinas era um país dominado pelo imobilismo, não pelo conservadorismo, mas pelo imobilismo e pela corrupção também, bem parecido com o Brasil, e pela bandidagem, principalmente do tráfico. Aquelas favelas intermináveis. As Filipinas são mais pobres que o Brasil. Aí o Duterte, que tinha botado ordem numa cidade lá, foi o prefeito da cidade, botou ordem. Botou ordem como? Usou as milícias na cidade. Milícias botaram o povo para correr e realmente funcionou. E lá não teve o problema que tem aqui das milícias passarem a administrar o tráfico? Não. Não na cidade dele. Na cidade dele não. Bom, aí o que acontece? Ele ganhou a eleição porque os pobres votaram nele. E ele está com altíssima popularidade entre os pobres. E qual é a lógica dele como presidente? Eu atiro primeiro e pergunto depois. Pode sair matando traficante extrajudicialmente. Já tentaram processar, o Supremo de lá tentou processar ele, tentou tirar do poder. Não acontece nada. Os pobres estão muito felizes e ele está botando ordem. Ele é conservador? Ele não é. Duterte é tudo menos conservador. Nem ele se assume como conservador. Não é. Nós tivemos a decepção do Witzel, que tinha um pouco esse discurso. Ele era ex-fuzileiro naval, ex-juiz federal, veio com aquele negócio de poder atirar em quem estivesse portando fuzil, mas no final das contas ele resolveu bancar de bacana contra o Bolsonaro e tinha um rabo preso. Ele perdeu toda a base, né? Ele se elegeu, é o tipo do cara traíra, né? Aconteceu com o governador de Santa Catarina também. O traíra não é perdoado. A frase, inclusive, do pai do Rodrigo Maia, né? Que disse, a política adora a traição, mas abomina o traidor. O traidor não é perdoado. Se a votação é aberta ou se é secreta. Ou se o cara vai para a televisão dizer barbaridade contra quem deu apoio para ele ou não, né? Não, mas a traição funciona muito bem no acordão, né? Mas funciona muito mal na manifestação pública, né? Que tu possa puxar o tapete de alguém discretamente na política, isso funciona muito sempre, né? Toda a história da política sempre teve muito disso. Mas a percepção não pode ser de que tu é não confiável. É que o paradoxo do não confiável é que o cara é comprável, né? Agora, se o cara é muito, muito baratinho, né? Aí também ninguém leva ele a sério, né? Que foi o que aconteceu com o Witzel. O que assumiu o vice, né? Ele é um cara de baixo clero, né? Mas que sempre esteve na política. Então ele entendeu o seguinte: poxa, eu assumi. Eu vou continuar na postura do Witzel, buscar apoio da esquerda, a esquerda não vai me apoiar. A esquerda vai ter outro candidato em 2022. Então, deixa eu buscar apoio do lado que eu posso prosperar. E ainda vou ter apoio do governo federal. O que eu quero melhor? Vão me criticar, não sei o que e tal, tem gente decepcionada. É o risco da política. Agora, aqui no Rio Grande do Sul tem gente que diz que o nosso governador, o Leite, pode ser candidato a presidente. Eu não votei nele, eu votei no... porque o PSDB dividiu. O PSDB dividiu. Sim, o Sartori. Sartori. Zé Ivo, meu amigo. Ele até se vendeu como Sartonaro. Eu conheci como Zé Ivo porque, da amizade pessoal, era Zé Ivo. Bom, mas eu votei no Sartori, mas assim, conforme a plataforma do Leite, eu até poderei votar no Leite, porque
ele é de esquerda, até se diz, assim, a boca pequena, ou não tão pequena, que ele é gay, né? Mas sobre isso não há nada comprovado a respeito. Vamos Mas ele cancelar não me aqui. incomoda. Hã? Vamos cancelar por isso. Não acusa o cara artista, é Não, coisa acho que feia. não, porque eu estou dizendo, dizem que, mas não tem nada confirmado nesse sentido. É Não. um mistério. É um Ele é se mistério, é ele um enigma quiser. dentro de um mistério. Eu Mas parto do assim, princípio seguinte: se o cara assume, tá, beleza, sumiu, tamo junto, ah, beleza. Certo? O cara não assumiu, eu jamais vou dizer um ai a respeito. De mim, ninguém vai ouvir nada. Ah, eu não crio suspeitas. Ah, o cara tem direito de ser e não ser, e direito também de ser e não se assumir. Mas se ele não se assumir, é porque ele não quer se assumir, gente. Vamos respeitar isso. Tá. Agora, mas enfim, eu não aliás, ele está numa briga com o não é um outro. problema. Com o outro, ele está numa briga no PSDB, pelo comando do PSDB, com o outro que também é o mesmo caso, né? O mesmíssimo caso. Que teve até vazaram um vídeo com ele numa orgia hétero, né? Na Quem? véspera. O Dória, né? Eles O Dória. vazaram o vídeo dele numa orgia hétero para dar a entender que não, aquilo que dizem aí não é verdade, não. O negócio dele. Mas enfim, O Dória, não curto muito o Dória, porque ele fica muito com essa papo furado de ciência e tudo mais, né? E ele faz muito esse discurso do medo, não, né? e Então, eu acho que ele ele, faz um serviço muito grande. ele é traidor duas vezes, né? Porque ele surge para a política como candidato a prefeito de São Paulo, pelo Alckmin, o Alckmin banca ele, e ele só ganha aquela. Porque houve uma convenção, né? Uma disputa convencional do PSDB, ele não era bem visto no PSDB, quando para ser candidato em 96, né, eu em 2016. E aí o Alckmin banca ele. Para quê? Para ele trair o Alckmin. Ele deixa o Alckmin na mão na eleição de 2018. Aí depois ele apoia o Bolsonaro. Vai na linha de frente. Para quê? Para chegar e falar mal. Tem o inimigo número 1 do presidente. Então, o cara é muito traidor, ele é muito traíra, gente. Pelo amor de Deus, não dá para ser traíra assim, nesse nível. Quem é que vai confiar no cara? Vou fazer uma aliança. Vou fazer uma aliança com esse não cara. Não que o Bolsonaro inspire confiança não, também. Não, mas eu tô dizendo assim, eu vou confiar nesse cara que ele vai me dar uma facada nas costas. Ele já fez isso com os outros. É aquela história, é a mesma coisa. Os homens têm muito essa percepção, né? A mulher casou com A, jurou amor eterno, 2 anos depois, pontapé na bunda. Casou com B, jurou amor eterno, 2 anos, pontapé na bunda. Agora ela vem me jurar amor eterno. Eu vou confiar. Por 2 anos? Eu vou confiar. Por 2 anos? Porque eu também posso ser cara de pau bastante de pensar, por 2 anos, até não quero ficar mais que 2 anos mesmo. Né? Tá bom. Mas a questão aqui do Witzel ou do Dória, né, é que eles todos tentaram surfar. Ou do Moisés, do governador de Santa Catarina também, né? Que foi o outro. Esse eu não estou sabendo muito da história não, do Moisés. O cara é também, mesma coisa. Sim. Mas o que eu quero dizer é que esses dois, eles resolveram surfar, na possibilidade de eles concorrerem, e 2, de surfar a questão, Bolsonaro fascista, Bolsonaro genocida, Bolsonaro não sei o quê. O Bolsonaro tem milhões de defeitos, né, mas ele é incompetente, ele não tem capacidade de ser autoritário, porque ele é destrambelhado demais. Né? Ele tem muito rabo preso também, né? Então ele acaba tendo de se vender bastante. E ele é instável, ele é imprevisível. Né? Ele, em parte, agrada grande parte da população por esse caráter de isso aí não foi planejado, ele meio que fez na porra louquice. Né? Isso, estranhamente, dá uma ideia de genuíno, é muito engraçado. Porque o político convencional no Brasil, né? O Brasil tem essa coisa, né, do Estado português, né? Que isso é histórico em Portugal e no Brasil, né? O brasileiro ama o Estado, mas ama de paixão o Estado, tudo é Estado. Ele é um estatólatra completo, absoluto, mas odeia os políticos, né? Impressionante isso. Precisamos tornar isso estatal para que um político controle isso. E o político sensato no Brasil
Gente, que melhor presidente nós tivemos nos últimos tempos do que Michel Temer, pelo amor de O Deus. Temer, sim. Certo? Num país inteligente, em que o conservadorismo tivesse fincado maiores raízes, Michel Temer teria sido reeleito. Não, o Temer estava até com uma ambiciosa reforma da Previdência Também. Quando saiu aquela gravação, Fogo Amigo, né? A gravação do Joesley. Que não tinha nada naquilo, pelo amor de Deus. E aí a Globo se voltou contra o cara. A própria conversa não pegou muito bem. E eu não gostei. Quando eu fiquei sabendo, eu pensei, que bosta, né? Mas era por quê? Porque o Cunha era meu amigo. Então, qual é o problema do Cunha ser teu amigo, pelo amor de Deus? Você tinha o ministro da Fazenda que na própria conversa foi dito que não aceitava nada. Não aceitava a conversa. O que foi dito naquela conversa? Aquela conversa disse: Henrique Meirelles não aceita nada. É honesto. Os dois disseram isso, os dois confirmaram isso. Meirelles é honesto. Então pronto, mas tinha lá o Cunha. Sim. Agora você tem Arthur Lira, presidente da Câmara. Eu não acho ruim, já defendi aqui, que ele seja ele. Você precisa de vestais? Não se faz um governo só com vestais num país como o Brasil. Não dá. Não tem cultura para isso. O povo não vota pro Congresso assim. Eu posso fazer o quê? Aí você fala do Leite aí. O Leite parece que tá de amizadezinha com o Aécio. O Aécio é que tá mexendo os pauzinhos. A Aécio entrou por causa do negócio de corrupção, daqueles áudios, também por causa de áudio. Tem duplo sentido nesse negócio, mexer os pauzinhos, né? Sim. Eu não entro nessa, gente, pelo amor de Deus. Respeita os caras. Também não entra nessa que esse cara. Que o AS também. O cara cheira coca, não cheira coca, não entro nessa. Isso é a vida pessoal de cada um se vire. Como é que era um negócio que querem já comeram fulano, o próximo sou eu, alguma coisa assim. O AS falou uma coisa engraçada. Mas veja bem, o que tem? O AS tem. A AS perdeu tal, mas o AS continua uma figura muito quista dentro do seu partido. Articulador, né? É o articulador, é o cara que sabe, é matreiro. Ele conhece, ele nasceu na coisa, nasceu de uma família de políticos e tal. Ele tem suas habilidades, como o Temer tem suas habilidades. Então, gente, vamos agora. O problema é que os assessores não conseguem impedir de telefonar bêbado, né? O problema dessa gente é o imobilismo. Já falei, vou repetir. O problema dessa gente é o imobilismo, status quo. O povo tem ódio disso. Tá com ódio disso, tá com isso engasgado. Com razão. Não pode ser imobilista. Agora, o Temer não. Olha que o Temer foi um presidente reformista. O Temer fez, por exemplo, o teto de gastos. Que está sendo combatido, né? Sim, mas ele fez, gente. Foi uma realização do governo Michel Temer, que eu elogiei e apoiei na época. Então, as coisas, às vezes, você fica... Posição conservadora é o quê? É de acordo com as circunstâncias, é pragmatismo. Conservadorismo é pragmatismo acima de tudo. Temos as circunstâncias, não queremos evitar o pior, queremos evitar radicalização, queremos evitar idealismo, populismo, utopia. É isso que nós queremos, porque a gente sabe onde é que isso vai chegar. A história tem inúmeras... Não precisa ir para a história, é só olhar os vizinhos do Brasil para saber onde é que você chega, tá? Então, a gente sabe, a Venezuela está ali, para a gente ver o que acontece. Quando utopia, radicalismo, idealismo tomam conta do poder, chegam efetivamente ao poder. Então, vamos ser pragmáticos. O que o Brasil precisa? O Brasil precisa de reformas. Por quê? Para que se possa realmente ter uma distribuição saudável de renda, não é uma distribuição de renda artificial, que ela ficou muito concentrada no Estado e nos servidores do Estado e nas pessoas que se relacionam com o Estado. Burocrática enorme. Precisa reformar isso e precisa reformar algumas outras coisas, gastanças, gastos exagerados, erros de gestão. Precisa disso, precisa de uma melhor gestão e essa gestão precisa de reformas. É isso, reforma administrativa que está em pauta agora, a gente precisa disso. Vamos lutar por isso. Mas vamos cuidar, não sei o quê. Rapaz, deixa o resto quieto. Vamos focar no principal e vamos em frente. Porque 2022 é logo ali.
O pragmatismo não é uma exclusividade da direita ou do conservador, porque a esquerda também é muito pragmática e às vezes muito bem articulada em atingir os seus objetivos. O que caracteriza o conservador são valores tradicionais, valores assim minudentes, né, do tipo, olha, primeiro a gente precisa ter o básico, as pessoas têm que ter um mínimo de liberdade para poder fazer os seus negócios, até fazer as suas bobagens, que seja, né? Mas a gente tem que garantir algumas coisas muito consolidadas no Ocidente, demorou tempo para consolidá-las, e elas foram consolidadas muito no finalzinho do Sim, século a gente tem que XIX. preservar instituições e tal. Quando eu falei, Regis, que a gente tem que prezar o conhecimento acumulado, a gente estava falando justamente desses valores. Os valores fazem parte desse conhecimento acumulado, dessa experiência, do resultado empírico do governo, das ideias, das gestões, dos modelos de gestão que chegaram aí, e aí eu gosto muito de dizer isso, até o que aconteceu no exterior. Por que os Estados Unidos ficou rico? Por que a Europa Ocidental ficou rica? Por que o Japão ficou rico? O que eles fizeram de diferente? Isso é conhecimento. E o PT, em 2003, né, eles tiveram um papel bastante pragmático, inclusive na economia, né, eles se perderam muito pela agenda de dominação hegemônica política, né, até a imprensa, eles tinham muita briga com a imprensa também, mas aí perderam gravemente o rumo o desprezo que eles tinham pelas instituições democráticas era tão grande que eles resolveram fazer dobrado aquilo que eles achavam que os outros faziam antes dele. Então, o mensalão, ou de vez em quandão, né, ele foi uma espécie de consequência natural do desprezo pelo Centrão. Tipo, é tudo um bando de vendido, o segredo então é comprá-los. Fizeram isso com tanto desprezo pelo sistema que deixaram muito explícito e, assim, cometeram o erro maluco de afrontar de maneira muito exagerada o maluco do Roberto Jefferson, e depois a Dilma cometeu o erro maluco de afrontar muito por tudo ou nada como é que era aquele? O cara que agora está preso, a mulher tem os olhos arregalados, como é que é o nome? O Cunha, né? O PT, em muito sentido, ele realmente fez uma reforma do Estado interessante em alguns pontos importantes, muito decisivos, mas também cometeu o erro de, principalmente a partir de 2005, ele precisou dobrar a meta. Ainda não era a Dilma de presidente, né? ainda era o Lula, mas assim, a questão dos gastos estatais para comprar as pessoas, comprar inclusive o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto estalão, se tornou uma armadilha que acabou matando a galinha dos ovos de ouro. Então, há uma mistura aqui de pragmatismo com alguns fundamentos interessantes, mas algumas tragédias de percursos que, na falta de valores mais fundamentais, levou a essa desgraça que foi, principalmente, o segundo governo da Dilma, né, que até brinco, olha, antes de terminar o primeiro mandato, ela implantou aquilo que ela, durante a campanha, demonizou que o Aécio ia fazer e que ia ser muito ruim, né? Eu acho que isso, mais do que a corrupção, essa combinação de pragmatismo sem valores, porque no final das contas o PT se mostrou ali não ter nenhum valor importante. Eu quero só estar no poder para me garantir. Muita gente de direita também pode ser acusado disso, o próprio Cunha, talvez, né? Essa falta de valores é uma coisa que está gerando uma certa revolta. Não, Né? claro, o conservador jamais pode ser a favor da corrupção. Corrupção tem que ser, lógico, evidente, isso é óbvio. Corrupção, a Depende da corrupção corrupção. ela degrada as instituições. Ela é degradante para as instituições, concentra renda, cria uma série de problemas, afeta a É que a produtividade. corrupção é ampla, né? Tu pode dizer assim, é corrupção criminal no Brasil, coisa que nos Estados Unidos é legalizada, a questão do lobby, por exemplo. Né? Aqui no Brasil, nós temos, às vezes, uma legislação que, no afã de provocar transparência, faz com que a coisa corra em outro lugar. Então, a própria lei de Sim. licitações brasileira,
ela ajuda a corrupção, porque Pode ela ter acaba fazendo um... o número de empresas que pode participar é minúsculo, então é mais fácil deles se cartelizarem e também fica, enfim, os custos de transparência geram eles próprios obscuridade, geram falta de transparência. A gente tem que seguir. Não, de jeito nenhum, entenda. Regis, eu não discordo de nenhum tema que relativo à gestão que se senta, que se sente, que se debata soluções para ele. Não quero o imobilismo. Se a coisa está ruim, não vamos ficar imóvel. Vamos fazer, reformar é necessário. Ah, então, isso dentro da razoabilidade. Eu não quero populismo, eu não quero revolução, não quero... Enfim, as coisas que a gente sabe que as piores coisas, né? Os radicalismos extremos chegados ao poder. Quer dizer, o Bolsonaro não é o radicalismo extremo chegado ao poder, não é. Pode até ser, pessoalmente. Ele era revolucionário no seguinte sentido. Deixa eu dizer, em que sentido tu me contesta. O objetivo dele era, como as instituições estão pervertidas, eu vou governar em paralelo. Eu não vou ter apoio, não vou fazer acordo para ter o apoio da Câmara, mas eu vou ter as multidões, o povo do meu lado, né? E esse plano estava indo razoavelmente bem, até que, com a pandemia, houve uma espécie de criminalização das aglomerações e, principalmente, as multidões de apoio ao presidente. Então, ele era sempre pintado, principalmente pela imprensa, como o louco do Bolsonaro está colocando os teus avós em risco de morrer porque ele fez uma aglomeração em Brasília, né? Inclusive, em ambiente aberto, não está... comprovado que haja realmente um aumento, e todas as Black Lives Matter e outras concentrações de esquerda provaram que, olha, não há uma correlação entre essas aglomerações e aumento dos casos. O pessoal, sim, se reunir, a família de vários estados, num feriadão, isso dá um problemão grande, mas essas aglomerações dentro da própria cidade, em ambientes abertos, não há referências claras de que isso tenha aumentado os casos nas cidades. Mas ele caiu nesse medo, ele entrou em pânico, e aí ele começou a se tornar incoerente. Claro, ele buscou uma nova coerência, né? Mas então, quando ele começou a afrontar muito o Moro, né? Em abril, ele chutou o balde, acho que ele pensou que o Moro ia se encolher, não sei o que ele pensou, também ele não planeja direito as coisas, né? Ali ele perdeu o meu apoio, né? Eu vou votar nele, mas apoio ele não tem. Apoio, assim, tipo, nesse ponto, assim, ele tem um plano mais ou menos. Não tem um plano, é meio confuso, ele vai ao sabor das necessidades do momento, muito volátil. Então, não tem meu apoio. Só que ele consegue o meu voto porque as alternativas conseguem ser piores. Sim. Só por isso. Né? Bom, Regis, então, só para fechar, quando a gente já está chegando em 2 horas... Mas tem o leite, quem sabe o leite é melhor. Não sei. Isso é assunto para outro programa. Não votei nele. Tá, então eu acho que o grande problema não é esse problema do identitarismo. Isso eu acho que a esquerda está dando tiro no pé com isso aí. Claro que não dá para baixar a guarda, você tem toda a razão. Agora a gente tem que estar atento para os problemas de gestão que não são desafiadores, tanto no Brasil quanto lá fora. No Brasil, mais. Não dá para ficar passivo, mas também tem que tomar cuidado para não se tornar um monstro simétrico. Exatamente. E não partir para a retroutopia. Achar que lá no passado que era bom, então vamos. No Temer que era bom? Não, poxa, eu não quis dizer isso. Eu quis dizer que ele foi um bom presidente. Eu sei que é inviável você chegar e vamos chamar o Temer. Não dá para chamar o Temer. Ele está muito velho também. Não, né? O que seria bom o presidente chamar o Temer para se aconselhar. Então, só faz isso. Olha, o Temer perdeu a minha confiança por conta do Moreira Franco. Não, coitado, logo o Moreira. Deixa quieto. Vamos adiante. O Jucá também, né? O Temer, para mim, assim, votaria nele, mas assim, porque as alternativas são piores, porque, para mim, o apoio que ele deu com o Moreira Franco, bem na situação que teve o Gedel também. Teve a Dilma teria tentado fazer com o Lula,
Eu não engulo isso. Aí tu diz, não aceita corrupção. Olha, eu até aceito um pouco de corrupção, mas não nesse grau, né? E não aceito esse grau de malabarismo Tá, mas retórico. Não ó, é o a mesma Brasil, situação do Lula. o Brasil é Roraima. Era basicamente a mesma situação. Roraima é parte do Brasil. Roraima derrotou o Jucá na eleição para o Senado em 2018. E aí entrou um outro senador que foi pego lá com o dinheiro lá naquele lugar. Então, Sim, é aquele problema, né? A alternativa pode ser ainda pior, né? Beleza, meu cara. Até a próxima. Até a próxima.